Boa tarde a todos. Que Jesus nos desenvolva nossos corações, nossas mentes, facilitando-nos o entendimento da palestra que será ministrada hoje, nos trazendo pingos de luz, nosso conhecimento para a nossa vida. Então, assim, eu passo a palavra para Cristina Costa. Olá a todos, fazendo aqui a nossa reflexão, iniciando esse mês de dezembro, que é o mês que nós tradicionalmente comemoramos o Natal. Então a figura de Jesus sempre vem à nossa tela mental, às nossas lembranças, e esse mês nós temos muitos comentários de passagens do Evangelho, né, do Novo Testamento, passagens que Jesus trouxe para nós e que nos servem, mesmo 2000 anos depois, nos servem de importantes reflexões. O comentário de hoje está lá no capítulo, em João, no capítulo 21, falando do apacenta as minhas ovelhas. Esse trecho é um pedido que Jesus faz especificamente a Pedro, um dos seus discípulos, e é um trecho, é o último capítulo do Evangelho de João, quando já para os finalmente, é o último trecho, escrito pelo próprio João, e é uma conversa de Jesus bastante interessante, talvez peculiar, porque exatamente nesse capítulo nós temos conversas de Jesus com os seus discípulos após a sua partida, ou seja, não era mais aquele convívio que eles tiveram durante 3 anos, enquanto Jesus esteve entre nós pregando, entre eles também. Já, se a gente pudesse usar esse termo, seria um Jesus desencarnado, em espírito, mas compartilhando de vários momentos com os seus discípulos. E João diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, se nós observarmos esse diálogo, essa conversa, primeiro vamos precisar colocar isso dentro do contexto, né? Jesus pregou durante 3 anos, acompanhado desses seus seguidores, dos discípulos, durante esses 3 anos. Eles ouviram Jesus não só falar, ensinar, eles viram Jesus curar, atender a todos os que o buscaram naquele momento. Então eles foram, ao longo de 3 anos, fazendo como se fosse um treinamento, um aprendizado, junto com o mestre, junto com aquele que estava ali ensinando tudo aquilo que eles aprenderam.
E depois da partida, da morte de Jesus na cruz, foi um evento muito doloroso para todos, especificamente para Pedro foi muito apavorante. Nós sabemos pelos relatos aqui do próprio Novo Testamento que logo após a morte de Jesus, todos os discípulos, exceto João, que ficou ao pé da cruz junto com Maria, todos os demais discípulos se esconderam com medo de serem presos também, porque o mestre havia sido preso. E um pouco antes da prisão de Jesus, momentos e dias antes da prisão e da crucificação, Jesus tem uma conversa igualzinha, particular e individual com Pedro, perguntando a ele, Pedro, tu me amas? Ele pergunta a mesma coisa. E Pedro diz que sim, pergunta uma segunda vez e pergunta uma terceira vez. E depois que Pedro afirma pela terceira vez que amava sim, que amava Jesus, Jesus afirma, em verdade vos digo, que antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. E aí provavelmente, estamos aqui especulando, mas provavelmente essa passagem, essa circunstância, essa negação e inclusive a predição de Jesus a respeito da negação de Pedro fosse alguma coisa que pesasse no coração dele depois de tudo que aconteceu com a crucificação e ele constatando que ele havia negado Jesus 3 vezes depois de toda a confusão da prisão de Jesus. E provavelmente ficou se sentindo muito mal e muito arrependido daquela negação. Então aqui nessa conversa, isso já é após todos esses acontecimentos, e Jesus torna a perguntar a Pedro se Pedro o amava. Provavelmente para lembrar a Pedro exatamente aquela outra situação. E Pedro agora tem uma nova oportunidade de afirmar o seu amor pelo seu mestre, pelo seu adorado Rabi. E aí Jesus agora tem um outro complemento da pergunta. Depois que ele pergunta e Pedro responde, ele pede então 3 vezes, as mesmas 3 vezes, pedindo a Pedro que apacentasse as suas ovelhas. Ou seja, antes ele pergunta e Pedro negou, agora ele pergunta novamente e ele dá uma tarefa a Pedro, que é a de apacentar as suas ovelhas. Então, primeiro examinando a diferença desses 2 momentos, a mesma pergunta com uma resposta e agora novamente com uma proposta. Que diferença aconteceu dentro de Pedro desse primeiro evento para esse segundo agora que nós estamos refletindo hoje? Agora Jesus propõe a ele uma tarefa. Antes Jesus alertou a ele que ele talvez ainda não estivesse pronto, mas que agora Jesus reconhecia que ele estava, e era por isso que ele estava então conferindo, dando a Pedro essa atribuição, essa tarefa de apacentar as suas ovelhas. Então, o que aconteceu nesse caminho para que agora Pedro pudesse receber essa incumbência de Jesus? Provavelmente ele foi fazendo todo um processo de reflexão em torno de tudo o que movimentou a ele a negar Jesus por 3 vezes. Provavelmente ele constatou as circunstâncias de medo que ele passou de ser preso, medo de ser morto, medo de estar envolvido com Jesus que estava sendo crucificado e sendo condenado naquele instante. Então ele deve ter feito toda uma revisão
de tudo que levou ele internamente a negar Jesus. E agora, amorosamente, Jesus chega dizendo para ele que reconhecia todo o processo de reflexão que ele tinha feito e que agora ele estava pronto para tomar para si aquela tarefa de apacentar as ovelhas. Então, é como se fosse uma confirmação que Jesus dá para Pedro, assim, eu entendo que você precisou desse processo de elaboração e de amadurecimento, e agora eu vejo que você está pronto para a tarefa, então eu te dou esta tarefa. E não é uma tarefa simples, apacentar ovelhas. Apacentar é trazer paz, trazer tranquilidade. E por que Jesus pede que Pedro então tivesse essa incumbência de apacentar as ovelhas? Existe um livro que nós às vezes usamos de fonte de muitas reflexões e estudos. Ele não é um livro espírita, é um livro escrito, né, por um autor que é pastor protestante, chamado Philip Keller. Ele analisa nesse livro o Salmo de Davi, o Salmo 23, aquele que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele vai, é uma conversa de um pastor, como se ele fosse a ovelha e o Senhor fosse o pastor, Deus fosse o pastor. Então esse autor, ele também foi pastor de ovelhas realmente, na prática, objetivamente. Então ele aliou a toda a experiência que ele teve como pastor de ovelhas para fazer a análise desse contexto do trabalho do pastor, de como as ovelhas são. E aí nós vamos fazer aqui um parêntese para entender por que Jesus pede a Pedro para que ele apacentasse as suas ovelhas. Ovelhas são animais muito peculiares, no dizer aí desse pastor. São animais que são muito agitados e animais que se agitam e se assustam com muita facilidade. E para que as ovelhas produzam uma boa lã, uma lã de qualidade, elas precisam atender a questões básicas de sua sobrevivência e bem-estar, para que elas possam estar tranquilas, pacificadas, porque ovelhas pacificadas se desenvolvem bem, saudáveis, e assim produzem lã de boa qualidade. Então ele, como pastor, vai narrando todas essas particularidades e peculiaridades do trabalho de cuidado de um pastor com a sua ovelha. Então as ovelhas, para se sentirem pacificadas, se sentirem tranquilas, elas precisam ter certeza de que estão seguras, elas precisam estar bem alimentadas, elas não podem estar com fome, nem com sede, e elas precisam de um tempo de descanso, justamente que é quando, depois de pastarem, elas precisam ficar tranquilas, deitadas, para que elas possam ruminar todo aquele alimento e isso ser absorvido pelo organismo a fim de beneficiar a lã. Então, na questão da segurança, né, qual é o trabalho que o pastor precisa em relação às ovelhas? Ele precisa verificar se não há nenhum predador, porque a qualquer ruído, a qualquer coisa diferente, as ovelhas se agitam. E quando elas se agitam, isso pode comprometer todo o processo dela de bem-estar, de saúde. E também a segurança implica em saber escolher as pastagens, porque as ovelhas não têm esse discernimento se a relva é
é fresca e boa ou se é um lugar mais árido, mais seco, as ovelhas saem comendo o que elas veem pela frente. E o pastor precisa inclusive cuidar da pastagem, ou seja, a ovelha nesse lugar aqui, ela come, depois elas precisam ser deslocadas para um outro lugar, porque elas também não têm noção de limite. Elas se nós deixarmos as ovelhas num lugar só, elas são capazes de exterminar todo o alimento que está ali naquela área. Então o pastor precisa saber manejar e levar as ovelhas para um outro lugar, enquanto essa terra aqui descansa e produz mais relva. Então é toda uma estratégia de cuidado que um pastor consciente precisa ter. Em relação à água, da mesma forma, sem noção clara de que uma água mais limpa ou uma água poluída, as ovelhas não têm essa noção. Então, se elas estão com sede, elas vão beber qualquer água que estiver disponível. E isso pode acarretar problema de vermes e outras questões de saúde que dão um trabalho enorme para ser tratado, ou até é necessário que haja o sacrifício da ovelha, se acaso ela fique muito doente. E temos a questão do descanso, como nós falamos. As ovelhas precisam estarem tranquilas para que a ruminação seja feita e os nutrientes sejam absorvidos e a lã seja de boa qualidade. E são animais que qualquer barulho, qualquer situação as assusta. Então imaginemos que elas estejam lá todas deitadinhas, descansando. Um pequeno barulho, se uma se agita, todas se levantam. E começa aquela agitação, e aí o pastor vai precisar ter todo um cuidado de acalmar novamente para que elas voltem a se deitar. Então o pastor precisa estar atento a todos o entorno daquele rebanho para garantir o bem-estar das ovelhas. E existem algumas outras situações bem características desses animais. Existe a ordem da marrada, né? Ele relata isso no seu livro, que as ovelhas mais velhas acham que têm prioridade sobre as mais novas. Então, em determinados momentos, elas vão lá perto de uma ovelha mais nova, ainda iniciando a sua vida adulta, e essa ovelha mais velha começa a expulsar aquela ovelha dali porque ela quer ficar naquele lugar. E aí começam as brigas, eles começam a bater, né? Amarradas são as cabeçadas que eles dão uns nos outros, e quando começa essa confusão, o rebanho todo se agita novamente. Então a gente vai percebendo que são animais muito sensíveis a qualquer agitação, a qualquer tumulto. E uma outra imagem muito interessante que ele usa no seu livro, e que Jesus se refere a essa imagem em algum momento também das suas falas, é a questão da virada. Por exemplo, uma ovelha vai se afastando do rebanho, vai comendo e vai se afastando, e o pastor tem que ficar atento, e ele conta para ver se todas as ovelhas do rebanho estão ali, porque às vezes uma desgarra, uma some, e não só por ele perder aquela ovelha, mas porque ela pode estar em algum lugar em apuros, porque muitas vezes as ovelhas comem muito rápido, e aí se elas caem no chão, tropeçam, alguma coisa, vão se formando gases no abdômen da ovelha, e aí quando ela cai, ela não consegue desvirar para se pôr em pé novamente. Ela fica caída, de barriga para cima, não consegue se levantar,
e aí ela acaba morrendo nessa situação. Então, quando uma ovelha está faltando no rebanho, o pastor já fica atento e vai procurá-la, porque ela pode estar em apuros, ela pode estar virada e ela pode acabar morrendo. Então ele tem todo esse cuidado. É por isso que numa passagem Jesus diz que nenhuma ovelha do rebanho dele será perdida, porque ele toma conta de todas as ovelhas. Então esse é um quadro assim resumido do comportamento desse animal, e é o que Jesus pede a Pedro aqui nessa passagem: apacenta as minhas ovelhas. E se nós observarmos esses comportamentos das ovelhas, o quanto de semelhança de comportamentos nossos, humanos, de nós seres humanos, temos de semelhança com esses animais. Às vezes a nossa não percepção dos limites em relação à alimentação ou à água, no caso aqui das ovelhas, e a gente às vezes ultrapassa esse limite e nos sentimos mal. Não só na questão da alimentação, mas em todos os excessos que nós cometemos, que nos trazem malefícios para a nossa saúde, não só física, como psíquica e emocional, e nós não temos muita noção disso. Quantas outras situações nós seres humanos nos comprometemos em relação ao nosso bem-estar, à nossa saúde, ao nosso equilíbrio, exatamente por não sabermos analisar e avaliar exatamente com clareza as situações que nós estamos, e precisamos ter alguém como referência para nos mostrar que isso não é bom para a saúde, essa situação não é adequada no momento de pandemia que nós estamos passando. Quantas vezes as autoridades precisam nos relembrar a respeito do uso da máscara, do distanciamento social, e quantos de nós, num comportamento muito parecido com o das ovelhas rebeldes, queremos abrir mão, não fazer o que está sendo dito, ou nos rebelarmos só porque nós não queremos estar submetidos a essas orientações. Um outro exemplo, esse da ordem da amarrada, né? Quantas vezes entre nós seres humanos, existe sempre aquelas pessoas que se acham superiores às demais e exigem aquele lugar, aquela posição, aquela opinião que prevaleça, né? E isso causa sempre esse tumulto, essa confusão, é motivo às vezes de discussões, de brigas, etc. E por último, essa imagem da ovelha virada, né? Em quantas situações incontáveis na nossa vida, nós acabamos chegando a situações em que nós não conseguimos nos colocar sobre os nossos próprios pés e pernas, porque ficamos completamente nos sentindo incapacitados. Tamanha a dor, tamanho o desespero, tamanha a tristeza, estados de alma muito profundos que não nos permitem, que nós não reconhecemos a força em nós para nos colocarmos de pé novamente. Então temos muitas semelhanças com as ovelhas, e é por isso que Jesus pede a Pedro e dá a Pedro essa incumbência de apacentar as suas ovelhas. Ele, Jesus, como o pastor das ovelhas, né? Existe uma outra passagem também em João, no capítulo 10, que diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz
para fora. Mais adiante, no mesmo capítulo, ele diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então Jesus se coloca usando essa imagem, que fica muito mais rica quando a gente entende todo um processo de pastoreio, de cuidados com um rebanho de ovelhas. Ele se coloca como o pastor das ovelhas e pede a Pedro que seja na terra, a partir daquele momento, também um pastor de ovelhas. Se nós nos recordarmos, no instante em que Jesus é preso no Jardim das Oliveiras, Pedro, para defender Jesus, tira a espada de um dos soldados que ali estavam para levar Jesus preso e corta a orelha de um dos soldados. Jesus imediatamente cura, aquela orelha, coloca a orelha de volta e diz a Pedro que quem morre, quem mata pela espada, também perece pela espada. Então nós percebemos ali também um espírito um tanto agitado de Pedro, e Jesus conhecia muito bem todas as suas ovelhas e os seus discípulos. Então ele confere exatamente àquele que tinha um espírito agitado a missão, a tarefa de apacentar as demais ovelhas. Olha que interessante o pedido de Jesus para essa alma. Jesus, às vezes, nas conversas e nas brincadeiras, chamava a Pedro e seu irmão de filhos do trovão, porque provavelmente deviam ser pessoas agitadas. E ele pede exatamente a essa pessoa agitada que cuidasse e pacificasse e acalmasse as suas ovelhas. Então vamos imaginar aqui o trabalho enorme que Pedro precisou fazer dentro dele para acalmar o seu espírito mais agitado, para que ele pudesse acalmar as demais criaturas. Olha que trabalho fantástico e olha que pedido interessante que Jesus faz a essa alma. E nós vemos lá em relatos de Paulo e Estevão, principalmente naqueles momentos onde Paulo e Tiago estavam em posições aparentemente opostas, não nas ideias, mas no como fazer as coisas, e quem era o fiel da balança e colocava a paz naquelas discussões às vezes mais acaloradas, era Pedro. Então a gente vai vendo que ele foi se imbuindo dessa tarefa de apacentar, porque ele foi conseguindo dentro de si apacentar o seu espírito mais, o seu ânimo mais agitado. Então, como nós podemos aproveitar essa reflexão a respeito do apacentar as ovelhas para nós nesse momento, de que serve esse ensinamento, essa reflexão para o momento em que nós estamos vivendo aqui e agora? Em primeiro lugar, reconhecer que muitas dessas características que as ovelhas têm de agitação, todos nós temos. É como se nós tivéssemos um rebanho de ovelhas que moram aqui dentro de nós. Tem horas que estamos agitados, tem horas que temos muito medo, qualquer coisa nos traz susto, outros momentos não sabemos dar limites a nós mesmos nas nossas impetuosidades. Então, como temos de semelhança nessas características? E se temos semelhanças, e o pedido aqui de Jesus era para que Pedro apacentasse as ovelhas,
E se nós percebemos que temos isso dentro de nós, é um pedido de Jesus a todos nós que encontremos formas, maneiras, jeitos de apacentar o nosso coração e o nosso espírito. E como que fazemos isso? Precisamos encontrar caminhos, saídas e soluções para que essa paz vá retornando ao nosso espírito. Então, vamos procurar uma leitura que acalme, ouvir uma música que nos traga bem-estar e acalme o nosso coração, olhar para a natureza para imagens de natureza que possam nos trazer essa pacificação igualmente, fazer as nossas orações, criar momentos no nosso dia a dia, nas nossas casas, para fazer um ambiente mais pacífico. É necessário justamente por causa dessa nossa agitação. O mundo lá fora é agitado. O mundo lá fora nos agita. E se nós embarcarmos nessa agitação, vai ser um somatório, uma multiplicação de agitação. Então nós precisamos contrapor a agitação com a calma e com a pacificação. Da mesma forma que Jesus pediu ao filho do trovão que desempenhasse a tarefa de pacificar as ovelhas. Ele primeiro precisou pacificar a ele mesmo para poder desenvolver essa tarefa. Então, na lembrança de Jesus, nesses tempos de agora de dezembro, nós vamos precisar imaginar que Jesus é esse pastor. E é uma imagem belíssima porque ele diz que as suas ovelhas o conhecem. Ou seja, nesse aspecto da ovelha conhecer o pastor, o quão de intimidade nós já temos com esse nosso pastor, que ele é o pastor das nossas almas. Quão próximo Jesus está de mim. Quão próximo eu sinto que Jesus cuida de mim. Porque essa é uma relação pessoal, intransferível. Precisamos aprender a construir uma relação pessoal com esse nosso mestre. Porque ele diz, na segunda parte do ensinamento, as ovelhas conhecem o pastor e ele conhece uma a uma. Ou seja, esse que é o nosso pastor, Jesus, conhece a cada um de nós individualmente, tão bem como ele conhecia Pedro e pôde atribuir essa tarefa a ele. Era a tarefa sob medida para aquela alma. Então, quão bem nós conhecemos esse pastor, da mesma forma que ele nos conhece a fundo. E se ele nos conhece tão bem, e isso está para além do tempo, isso é desde sempre, se ele nos conhece tão bem, por que não começarmos a construir uma relação de maior proximidade com esse nosso mestre? Porque se ele nos conhece, ele sabe de todas as coisas que passam pelo nosso coração e ele sabe mostrar para nós qual o melhor caminho para pacificar qualquer conflito, qualquer confusão, qualquer agitação dentro do nosso coração. Então, o Natal sempre é um convite para que Jesus nasça, A gente relembra do nascimento dele. E também precisamos cuidar um pouco desse lugar interno que todos nós temos e preparar um lugar para que Jesus chegue. Da mesma forma que a gente tem a imagem da manjedoura,
nós podemos criar um espaço dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, para que Jesus chegue. E quando ele chega, bem devagarinho, ele vai nos mostrando, também devagarinho e em silêncio, qual o melhor caminho a seguir para que a gente consiga pacificar todas essas confusões, esses conflitos que nós sentimos dentro de nós. Então fica esse convite para todos nós na reflexão dessa passagem, aproximarmos-nos desse que diz que nos conhece e que diz também que nós o conhecemos. Em algum lugar dentro de nós temos uma ligação pessoal com esta alma, com esse espírito. Então é preciso que nós construamos, materializemos essa aproximação com esse espírito que tem assim um amor imenso, infinito por todos nós. Que Jesus esteja sempre conosco. Obrigado, Cristine, pela sua palestra. Então, vamos fazer uma prece de encerramento. Jesus, mestre querido, sabemos que após a sua vinda aqui na Terra, com os seus ensinamentos e, acima de tudo, com o seu exemplo, nos mostraste o caminho correto rumo a Deus. Mas muitas vezes titubeamos, duvidamos e nos desviamos do caminho correto. Assim, te pedimos, Senhor, que continue estendendo a sua mão, porque sabes que cada um de nós tem o seu processo de despertamento. Obrigado, Senhor. Agradecemos a todos os que dão a possibilidade da palestra aqui na nossa casa querida. Agradecemos a Ti, Senhor, a Kardec e, acima de tudo, a Deus. Que assim seja.